Quando pensamos no Exército Brasileiro pós-Guerra do Paraguai, é necessário que compreendamos que as ideias positivistas começam a ganhar força entre os militares. O Exército foi fundamental para a vitória brasileira na Guerra do Paraguai e, com isso, ele volta ao Brasil prestigiado. E, somado-se a essas ideias positivistas que defendiam um governo forte, um governo capaz de manter a ordem, capaz de estimular a industrialização, o Exército vai aderir a essa ideia e vai querer ser o grande motor dessa transformação brasileira. Ou seja, já que a monarquia não dava grandes prestígios ao Exército, a Marinha tinha muito mais prestígio, o Exército vai ser mais sensível às ideias positivistas e vai querer levar adiante esse projeto, se transformando na grande força política do Brasil. Portanto, o golpe do 15 de novembro de 1889 vai ser liderado por essas forças do Exército e o Exército, portanto, é o grande responsável pela transição da monarquia para a República do Brasil. Vamos à questão. Pode-se considerar o Exército como força política influente no movimento republicano por quê? A. Seus integrantes, tendo origens predominantemente na classe média, dispunham a vigência de um Estado monárquico, identificado com as camadas populares da sociedade. Essa alternativa está errada porque o Exército nessa época era formado em geral, por camadas populares. Uma das razões até para o Exército ser deixado de lado é que, por conta de ser dessa formação com base em camadas sociais mais baixas, o Exército não tinha prestígio junto à sociedade, junto ao governo e carecia de investimentos, portanto. Logo, a A está errada. Olha B. Seus oficiais, quase todos pertencentes à maçonaria, solidarizaram-se com os bispos envolvidos na chamada questão religiosa, agudizando a crise política deflagrada contra o imperador. Galera, os maçons foram afastados da Igreja Católica. A questão religiosa envolve os bispos não querendo a participação dos maçons na igreja, ou seja, uma aproximação entre maçons e igreja não faz sentido dentro desse contexto. C. O declínio do prestígio dos militares após a Guerra do Paraguai tornava seus oficiais críticos inexpressivos dos privilégios concedidos à Guarda Nacional. Ora, declínio do prestígio do Exército pós-Guerra do Paraguai é um erro muito grande. Você nem vai levar em consideração essa alternativa C. Vamos para D. Seus oficiais mostraram-se descontentes com a recusa do imperador em incorporá-los ao processo de repressão organizada contra a rebeldia negra. Olha só, na verdade o imperador vai querer que o exército combata os escravos fugidos, vai botar o exército como um capitão do mato, buscando os escravos fugitivos e trazendo eles de volta. E o exército vai recusar esse papel, não vai querer assumir esse papel. Portanto, a D fala o contrário do que realmente aconteceu. Vamos para E. A influência do positivismo entre os jovens oficiais imprimiu o ideal de uma república militar como base do progresso nacional, em oposição ao governo político dos casacas. Ora, quando a gente pensa no pós-Guerra do Paraguai, é isso. Ideias positivistas ganhando força e o exército passando a ser um grande opositor desses políticos do Império Brasileiro, os chamados casacas. Portanto, o gabarito, letra E. Quando falamos do coronelismo no Brasil, nós nos remetemos à Primeira República, ou a chamada República Velha. Nesse período em que as oligarquias vão controlar o poder no Brasil, você vai ter